castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Quero convidar os irmãos para abrirmos a carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 3 ao verso 8. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 3 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Até aí, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Nós vamos orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado, porque mais uma vez nós temos o privilégio de abrir a Tua Palavra para aprendermos, ó Deus, a verdade que o Senhor quer nos ensinar. Pedimos-te então que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor possa, ó Deus, condescender-se conosco nesta noite e assim nos ensinar uma porção de Tua Palavra para que cresçamos, ó Deus, no conhecimento do Senhor, de Teu Filho Jesus Cristo e que apliquemos esta palavra não somente a nós, enquanto crentes individualmente, mas também quanto coletivamente a igreja, o corpo do Senhor, que tem Cristo como a cabeça e que, de fato, organicamente, ó Deus, trabalha para honrar o Teu nome e para anunciar o Teu Evangelho ao mundo. Que o Senhor, então, nos abençoe e pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, a alegria duradoura de uma igreja, ela nasce da comunhão no Evangelho, mesmo em meio às grandes dificuldades. A história da igreja nos mostra que, por vários momentos, em várias situações, servos do Senhor se uniram para propagar o Evangelho da graça. Por exemplo, no século XVIII, quando ainda se colhiam os escombros espirituais da Reforma Protestante, um grupo de cristãos conhecido como Irmãos Morávios começou a viver o Evangelho de modo profundamente comunitário e também missionário. Eles foram descendentes e seguidores de John Huss, um mártir do século XV. E esses irmãos, também perseguidos por séculos por causa da sua fé reformada, fugindo da repressão, encontraram refúgio nas terras de um jovem conde chamado Nicolau Ludwig von Zinzendorf, na Saxônia. E ali eles fundaram, então, uma vila, a vila chamada Herrhut, que significa literalmente sob a proteção do Senhor. Em 1727, um avivamento espiritual transformou aquele pequeno grupo, fazendo com que aqueles irmãos experimentassem orações, confissões, unidade, evangelismo e, consequentemente, o crescimento do Evangelho. Começaram, assim, uma cadeia de oração que durou mais ou menos 100 anos, sem interrupções. Pouco depois, eles lançaram um dos pioneiros e mais intensos movimentos missionários protestantes da história. Os morávios foram os primeiros a enviar missionários protestantes ao exterior, alcançando, por exemplo, povos indígenas, escravizados e povos distantes. Muitos desses irmãos, ali do século XVIII, eles se venderam como escravos para que pudessem, escravizados em terras estranhas, vivendo como cativos, eles pudessem pregar o Evangelho.
o que sustentava a entrega desses irmãos, tornando-se escravos de pessoas, para aproveitarem a oportunidade de pregar o Evangelho, era exatamente a comunhão profunda que eles tinham com Cristo, bem como também com a Igreja do Senhor. Aqui nós estamos diante de uma comunidade cristã, a comunidade de Filipenses, ou de Filipos, uma comunidade que era uma importante cidade, uma importante colônia na Macedônia. Era uma cidade, inclusive, orgulhosa pela sua ligação com o Império, uma cidade patriótica, estratégica, influente. E foi ali que Paulo chegou, enviado por Deus, através da visão do varão macedônio, conforme está em Atos 16. Não havia naquele lugar sequer uma sinagoga, mas havia ali algumas pessoas que Deus havia preparado para receber o Evangelho, como, por exemplo, Lídia, que era de Tiatira, vendedora de púrpura, mas estava ali, em Filipos. Também a Bíblia menciona uma jovem que ali estava, que recentemente havia sido liberta de um espírito maligno. E também aquele carcereiro, que conhecemos pela narrativa de Atos, que foi convertido após o terremoto e aquele hino na prisão que libertaram os apóstolos e servos do Senhor. Assim nasceu a igreja em Filipos, um grupo pequeno, um grupo diverso do ponto de vista étnico, mas profundamente ligado ao coração missionário de Paulo. Desde o início, os filipenses foram parceiros ativos do apóstolo Paulo, sustentando o seu ministério com orações, ofertas e encorajamento. Aliás, lá no final da carta, que nós chegaremos com a graça de Deus, o apóstolo, assim, nos versículos 15 e 18 do capítulo 4, afirma o seguinte: E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Um testemunho do apóstolo que reconhece a parceria desses irmãos de Filipos com o seu ministério. Nenhuma igreja havia se associado a Paulo na pregação, no sustento do evangelho, mas Filipos, sim, havia se associado, enviando, aliás, mais de uma vez, donativos, ofertas missionárias, para que Paulo assim pudesse exercer o seu ministério. Então, meus amados irmãos, exatamente por esta parceria que o apóstolo Paulo encontrou na igreja de Filipos, assim como aqueles irmãos morávios encontraram também em Zinzendorf, e assim como muitos irmãos no presente encontram também parceria nas igrejas que sustentam os seus ministérios, o apóstolo agora dá graças a Deus por causa da vida desses irmãos, do desprendimento dos seus corações e da alegria que eles têm, mesmo num momento de prisão, mesmo num momento de tensão, de sustentarem o evangelho da graça do Senhor. Por isso, logo nos versículos 3 e 4, o apóstolo mostra que a alegria, ela nasce exatamente desta memória da graça de Deus, ou da atuação da graça de Deus no meio da igreja. Ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. O apóstolo começa sua carta com gratidão. Ele está preso em Roma, neste momento, sob custódia, com um futuro incerto, mas ele se lembra dos filipenses, com o seu coração cheio de alegria, porque ele recorda, por esta memória agradável dos irmãos, das orações que esses irmãos faziam por ele, do sustento que enviaram para ele e do amor que eles tinham para com não só o ministério do apóstolo Paulo, mas pelo próprio apóstolo Paulo enquanto pessoa. Tudo isso faz com que Paulo ore com alegria genuína, com verdadeira alegria. E ele faz questão de mencionar isto, para deixar claro, irmãos, que a alegria cristã
ela não nasce das circunstâncias, mas ela nasce da lembrança das obras de Deus na vida da igreja em favor dos seus filhos. Paulo aqui, ele não estava isolado espiritualmente, embora estivesse fisicamente isolado, porque estava preso, mas ele estava agora também com o seu coração preso a esta comunidade evangélica de Filipos, aos irmãos queridos e aos irmãos que de fato tinham abraçado o seu ministério. É muito interessante que o apóstolo menciona aqui a recordação da fé como um motivo de oração. Ele diz, por tudo o que recordo de vós, e ele diz, por isso mesmo eu faço sempre, com alegria, súplicas por todos vós em minhas orações. Repare que a oração do apóstolo é uma oração de gratidão pelo ministério deste homem, de um homem que era perseguidor de crentes e que agora se torna um evangelizador de ímpios, levando a palavra de Cristo àqueles corações que estavam perdidos. Filipos, ainda que fosse uma igreja pequena, uma igreja frágil, foi uma igreja que abraçou com o coração o ministério deste irmão, deste apóstolo. Portanto, esta é uma pergunta que todos nós devemos fazer também em relação à nossa participação na pregação do Evangelho e a nossa parceria com irmãos que dedicam as suas vidas também para pregar o Evangelho genuíno da graça. Talvez nós devêssemos nos perguntar se nós nos lembramos com gratidão daqueles irmãos que já caminharam conosco na fé, se nós nos lembramos nas nossas orações de agradecer a Deus pela liderança que Ele colocou e coloca diante de nós e sobre nós, se nós nos lembramos com gratidão, com alegria, de fato, de apresentarmos ao Senhor de todos aqueles que passaram pela vida da igreja e que foram bênçãos na vida da igreja e na pregação do Evangelho. A nossa oração, ela tem sido o espaço para renovar a comunhão com Deus e com os nossos irmãos de maneira honesta, de maneira sincera. E nas dificuldades, como por exemplo Paulo, quando estava aqui preso neste momento, será que nas dificuldades nós também nos lembramos das coisas boas, santas, que geram alegria no nosso coração e que, portanto, devem ser motivo nas nossas orações de gratidão ao Senhor? Porque muitas vezes, meus amados irmãos, é comum que nas dificuldades nós percamos a esperança, percamos até mesmo de vista a gratidão que nós devemos ter para com Deus e para com os nossos irmãos. Mas Paulo aqui nos ensina que, mesmo passando por um momento delicado da sua vida, ele colocava em primeiro lugar aqueles irmãos, aquela igreja, e ele não se esquecia da bênção que ele recebera da parte destes irmãos em Cristo Jesus. Depois Paulo fala também a respeito de uma parceria que resistia até mesmo ao tempo e à prisão. Paulo continua dizendo nos versículos 5 e 6, ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, Paulo define aqui um marco temporal, ou seja, desde os primeiros momentos em que Filipos começou, a igreja de Filipos começou a dar frutos, até agora, quando Paulo já estava preso em Roma. Esses irmãos nunca se esqueceram do ministério do apóstolo Paulo. A palavra utilizada aqui em cooperação é a palavra koinonia, que na língua grega significa literalmente uma comunhão ativa. É a maneira como os crentes eles participam entre si de uma visão única, de um mesmo sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo vai dizer isso lá no capítulo 2, no versículo 5, mostrando que não deve haver na vida da igreja partidarismos, não deve haver na vida da igreja sentimentos de vanglória, mas pelo contrário, no versículo 4 do capítulo 2, Paulo diz que cada um deve ter o outro como superior a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu. Nós não devemos pensar em nós mesmos ou individualmente, mas devemos pensar com esta comunhão, que Paulo chama também no capítulo 2 como comunhão do Espírito, versículo 1, nos entranhados afetos e misericórdias. E, aliás, no versículo 2 do capítulo 2, ele diz, completem assim, queridos, a minha alegria, de modo que pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma,
tendo o mesmo sentimento. É óbvio, irmãos, que Paulo não está dizendo aqui que não pode haver na igreja ideias diferentes ou discordâncias em relação a pontos da administração da igreja ou algo do tipo. Não é nesse sentido que Paulo está mencionando. Mas Paulo está dizendo que, quando se trata do Evangelho de Cristo, nós devemos estar muito unidos neste projeto de levar ao mundo a palavra que salva. Nós cremos que a palavra de Deus é a única suficiente para trazer transformação às pessoas. Então, quando a palavra de Deus é pregada, a igreja deve se unir em torno desta palavra, sustentando aqueles que dedicam o seu tempo para pregar esta palavra, bem como também ela mesma, a igreja, deve também seguir nesta cooperação, nesta koinonia, nesta comunhão ativa, de modo, irmãos, que a igreja não perca esta parceria missional, constante, generosa, com todos aqueles que estão dispostos a batalhar pela fé evangélica. Por isso, então, Paulo diz, pela vossa cooperação no Evangelho, Paulo está agradecendo a Deus nas suas orações, porque aqueles irmãos de Filipos entenderam o que é, de fato, o problema da pregação cristã. O problema da pregação cristã é que todos quantos quisessem viver piedosamente, pregando o Evangelho, eles seriam perseguidos. Sendo perseguidos, eles seriam isolados de toda a comunidade. Seria necessário, então, que algumas pessoas os acolhessem, como de fato acolheram muitos daqueles que pregaram o Evangelho, não só na época de Paulo, mas antes também no Antigo Testamento, como os irmãos sabem, quando havia perseguições dos imperadores, dos reis, dos príncipes, das nações, contra aqueles que anunciavam o Deus de Israel. Também na época do Novo Testamento, como sabemos extensamente, irmãos que foram mortos, perseguidos, como até hoje na nossa época, quando aqueles que detestam o Evangelho da graça, que negam o Senhor Jesus Cristo, também perseguem aqueles que desejam viver piedosamente e que desejam pregar o Evangelho da graça do Senhor. Paulo, então, está dizendo que essa parceria, ela deveria começar exatamente no coração desses irmãos, e ele reconhecia isto. Ele sabia que aqueles irmãos estavam muito envolvidos com a pregação do Evangelho, sustentando, inclusive, o ministério do apóstolo Paulo. Repare o versículo 6, irmãos. O versículo 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que o Evangelho, ele não se perde. O Evangelho da graça de Deus, ele tem início e ele durará para sempre. Aqueles que são alcançados pelo Evangelho, eles não perderão o Evangelho. Eles permanecerão firmes, eles serão preservados de cair. E no dia do juízo, a expressão dia, inclusive, está em letra maiúscula, porque se refere ao dia do juízo, ao dia de Jesus Cristo, ao dia final. No dia do juízo, ali nós estaremos todos reunidos diante do Senhor, diante de Jesus Cristo, e seremos assim, então, glorificados na pessoa de Jesus Cristo, recebidos pelo Pai na pessoa de Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo que ele tinha certeza, porque aqueles irmãos, eles demonstravam frutos de arrependimento, o que faz com que o apóstolo faça uma declaração tão profunda como esta, dizendo: Filipos, eu sei que vocês vão perseverar até o fim. Eu sei que aqueles que começaram a transformação dos corações de vocês vai mantê-los até o fim. Por que Paulo tem uma certeza tão profunda quanto esta, tão categórica? Porque ele sabia, irmãos, que o Evangelho ele não se perde naqueles corações que são definitivamente corações que recebem com graça o Evangelho do Senhor. Paulo sabia que todos aqueles que são alcançados pelo Evangelho da graça, eles preservarão as suas vidas, eles serão cada dia mais completados nesta comunhão que eles adquirem com Cristo e com a igreja. Então, essa parceria entre o apóstolo, o Evangelho e a igreja de Filipos
de fato resultava num bom testemunho desta igreja. E Paulo, olhando para este testemunho, então afirmou: irmãos, fiquem firmes, porque eu tenho certeza que da mesma maneira como vocês receberam o evangelho da graça lá no início, vocês permanecerão firmes até o fim. A pergunta, meus irmãos, é: em nossa vida cristã, como nós temos nos comportado em relação ao evangelho? Temos sido talvez apenas espectadores do evangelho, participantes da igreja, membros da igreja, apenas consumidores do evangelho, ou nós temos mesmo sendo parceiros do evangelho da graça? Nós contribuímos com o crescimento da igreja em oração, nós contribuímos com o ministério pastoral na igreja, nós somos parceiros daqueles que de fato pregam o evangelho genuíno. O apóstolo aqui está destacando esta virtude na igreja de Filipos. Eram irmãos que reconheciam em Paulo aquele que de fato pregava o evangelho, e Paulo também reconhece neles aqueles irmãos que eram parceiros deste evangelho pregado, o evangelho genuíno do Senhor. Como tem sido a nossa comunhão com os nossos irmãos? Tem sido uma comunhão superficial ou uma comunhão participativa, uma comunhão generosa, uma comunhão que se envolve uns com os outros e que se preocupa, de fato, com os rumos da igreja? Qual tem sido a nossa visão em relação à igreja do Senhor? Nós temos nos colocado apenas como críticos, ácidos, como pessoas que aparecem na igreja apenas para observar os seus defeitos, ou temos, na verdade, tornado os nossos olhos cegos para estas questões periféricas e concentrado os nossos corações no evangelho da graça que tem sido anunciado? Os irmãos, repare, Paulo destaca: vocês permanecem firmes neste evangelho. Louvado seja Deus, meus irmãos. E, de fato, Deus está aqui completando a boa obra nesta igreja, nas famílias desta igreja, nas almas destes irmãos de Filipos. E o apóstolo reconhece isso. Eu estou certo de que Cristo haverá de mantê-los firmes no evangelho, porque foi Ele mesmo quem converteu os seus corações. Portanto, Ele mesmo é quem os manterá de pé até o final. E, finalmente, irmãos, o apóstolo também demonstra aqui o afeto pastoral como expressão da unidade cristã. Repare os versículos 7 e 8. Ele diz: aliás, essa expressão aliás é uma lembrança que ele teve, muito provavelmente escrevendo, lhe veio à memória, e ele diz: aliás, irmãos, quero lembrar uma coisa importante aqui. É justo que eu assim pense de todos vocês. Por quê? E aí ele explica: porque vos trago no coração. Repare a linguagem afetiva do apóstolo Paulo. Meus irmãos, não são todas as pessoas que nós guardamos no coração. Os irmãos sabem disso por experiência própria. Não são todas as pessoas que nós guardamos no coração. Para você dizer isto que Paulo disse, guardo vocês no coração, é necessário muito mais do que simplesmente um conhecimento genérico. É necessário muito mais do que simplesmente uma amizade comum. Trazer alguém no coração geralmente envolve uma estrutura muito mais envolvente, de ternura, de generosidade, de misericórdia, muitas vezes de perdão, um envolvimento que de fato representa o que é o verdadeiro amor. E Paulo mostra isso. Ele traz esses irmãos no coração e ele diz por quê. Ele diz: seja nas minhas algemas, ou seja, agora que eu estou preso, seja também na minha defesa, porque eles defendiam o apostolado do apóstolo Paulo, e na confirmação do evangelho, repare, pois todos sois participantes da graça comigo. Que declaração maravilhosa de um pastor que olha para a sua igreja, para Filipos, e reconhece que cada um daqueles irmãos estava, de fato, envolvido no ministério deste pastor. Paulo está dizendo: todos vocês são participantes da graça comigo. Todos vocês entenderam o que significa ser salvo pela graça somente. Todos vocês entenderam que os nossos pecados,
eles causam separação entre nós e o nosso Deus, e é necessário, portanto, a graça salvadora de Cristo para que Ele transforme o nosso coração. Esses irmãos sabiam de fato o que era o Evangelho. Eram irmãos, repito, simples, diversos do ponto de vista étnico, mas irmãos que estavam focados na teologia da graça. Irmãos que compreenderam o Evangelho. Não eram irmãos que estavam perdidos no sentido de estarem desviando-se de doutrinas. Aliás, nós vamos ver isto ao longo da carta. Os irmãos vão perceber que poucas são as vezes em que o apóstolo chama a atenção da igreja de Filipos por conta de um ou outro problema. Paulo mostra que esses irmãos eles deixavam de lado as situações periféricas e secundárias e eles se concentravam de fato no que de fato importava, que era a confirmação do Evangelho. Todos vocês sabem o que significa ser salvo pela graça. Todos vocês entendem o que significa o ministério pastoral apostólico. De modo, então, irmãos, que Paulo aqui escreve como um pastor. E ele não está apenas agradecido, mas, curiosamente, ele demonstra saudade. Ele demonstra saudade desses irmãos. Ele diz, eu tenho saudade de vocês. Eu trago vocês no coração. E eu tenho saudade de vocês porque eu sei o que significa em vocês a misericórdia de Cristo, a ternura de Cristo com a qual vocês me trataram. Mesmo preso, mesmo longe, Paulo se sente aqui profundamente unido aos filipenses. E ele nos ensina, irmãos, que a comunhão cristã verdadeira, ela é sustentada por este amor salvífico de Cristo Jesus, e não pelas circunstâncias externas. Externamente nós somos movidos por muitas circunstâncias, mas quando somos verdadeiramente sustentados pelo amor de Cristo, pela graça do Evangelho, e nós entendemos o que significa o ministério pastoral de uma pregação genuinamente cristã, bíblica, que se fundamenta na graça do Senhor, nós então crescemos juntos. Nós deixamos de lado as nossas defesas pessoais, nós deixamos de lado os nossos partidos, nós abandonamos a nossa vanglória, nós não agimos mais com sentimentos partidaristas, nós não mais queremos usurpar os lugares para os quais nós não fomos chamados, mas nós aprendemos a viver de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos que mesmo quando o seu pastor está ausente, nós sabemos o que fazer, que é lutar juntos pela fé evangélica. Nós não nos desviamos da verdade. Nós não aproveitamos as fraquezas alheias, sobretudo as fraquezas pastorais, para muitas vezes criar partidos. Muito pelo contrário, nós apoiamos os pastores que são fiéis à palavra de Deus, porque nós sabemos que eles são coparticipantes conosco desta graça. O apóstolo, então, abre o seu coração, como um pastor afetivo, com saudade desses irmãos, reconhecendo que esta igreja foi uma igreja parceira no seu ministério, reconhecendo que esta igreja sempre foi fiel à graça do Evangelho, que não foi uma igreja que competiu com o ministério do apóstolo Paulo, que concorreu com a fé pregada pelo apóstolo Paulo, que não deu trabalho ao apóstolo Paulo enquanto pastor, muito pelo contrário, foi uma igreja que, na sua simplicidade, contribuiu com a pregação do Evangelho em todos os aspectos, e Paulo reconhece isto com o seu afeto pastoral e mostra que a unidade cristã era a marca principal desta igreja, e isto trazia ao coração do apóstolo muita alegria. Repare o versículo 8, quando ele diz, minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vocês, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo aqui apela ao próprio Deus como sendo testemunha do seu sentimento. Porque, como humanos que somos, alguém poderia talvez desconfiar que nada, ele está falando isso de boca para fora, mas ele diz, olha, Deus é minha testemunha da saudade que eu tenho de vocês, porque eu compreendo que vocês me foram parceiros desde o início. Eu quero deixar registrado, para que todo o mundo evangélico saiba,
que Filipos foi uma igreja que participou comigo na pregação do Evangelho e no meu ministério pastoral. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, não é? Eu fico pensando agora, nós como igreja, eu fico pensando talvez naqueles pastores que já passaram por aqui, pela Igreja do Vale. Quantos dos pastores que passaram pela Igreja do Vale podem dizer, eu sinto saudade dos irmãos da Igreja do Vale, porque eles foram parceiros comigo na pregação do Evangelho? Quantos dos pastores que passaram por aqui podem dizer isto? Quantos dos pastores que passaram por aqui podem, com os seus corações abalados, afetivamente emocionados, dizer, eu sinto saudade de vocês, Deus é testemunha disso, porque vocês foram parceiros do meu ministério, desde o primeiro dia até agora. É disto que Paulo está falando. E esta é a correção que Paulo está trazendo para a Igreja do Vale. Porque eu não sei a história dos irmãos com pastores do passado. Mas os irmãos sabem, especialmente aqueles que estão aqui há mais tempo, se os pastores que passaram por aqui puderam dar este testemunho que Paulo deu da igreja de Filipos. Se os pastores que passaram por aqui não podem dar o testemunho de que Paulo deu de Filipos, é porque nós precisamos, então, quem sabe, voltar ao passado. E, como disse o profeta Ageu, considerar o nosso passado. E pensar que talvez nós pudéssemos ter sido parceiros melhores daqueles irmãos que se colocaram como pregadores do Evangelho. Como você vê o pastor da sua igreja? Como você olha para aquele que dedica o tempo da sua vida para ensinar-lhes o Evangelho? Como a Igreja do Vale percebe a necessidade de cuidar daquele que cuida da igreja? É isto que Paulo está nos ensinando aqui. E Paulo está mostrando, irmãos, está mostrando que a resposta para tudo isso tem a ver com a unidade do Evangelho. Quando a palavra de Deus ela é ensinada e pregada com seriedade, com convicção, com amor, e quando a igreja reconhece essa parceria naquele que a lidera, a igreja então deve se unir àquele que dedica a sua vida, inclusive preso neste caso aqui, para pregar o Evangelho do Senhor. É o preço que todos nós devemos pagar. Qual tem sido, então, irmãos, o nosso afeto pelos nossos irmãos na fé? Como nós temos tratado aqueles que são os nossos irmãos na fé? Como você tem tratado os seus pastores, os presbíteros, os pastores, os líderes? Como você trata o seu pastor? Você trata como alguém que é simplesmente um igual a você e que, como eu ouvi de certo irmão um dia, o pastor chega e sai, o que importa é quem fica? Será que é assim que Paulo ensina a igreja de Filipos? Não, certamente não. Paulo ensinou à igreja de Filipos que o ministério pastoral, focado no Evangelho da Graça, deve ser um ministério honrado, um ministério que de fato seja reconhecido. E que testemunho maravilhoso Paulo dá destes irmãos, lá no final que eu já li. Irmãos que foram parceiros de Paulo, irmãos que disseram, Paulo, nós vamos enviar a você. Eu gosto muito, irmãos, eu li, mas vou repetir, o versículo 15 do capítulo 4, quando Paulo diz assim, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Veja que interessante, Paulo passou por muitas igrejas, Paulo foi o iniciador de muitos projetos missionários, Paulo formou muitos pastores, mas ele diz com todas as linhas aqui, com todas as letras, vocês foram os únicos que apoiaram o meu ministério do início ao fim. Que coisa maravilhosa, não é? E eu fico pensando, então, nós como Igreja do Vale, como seria bom se nós aprendêssemos com este exemplo de Filipos e também associássemos ao pastor como aquele que prega o Evangelho
como aquele que se entrega para a verdade da palavra de Deus, e assim caminhássemos juntos, todos nós, como participantes da graça de Cristo Jesus, uns com os outros. E eu quero então concluir dizendo que esta comunhão maravilhosa de que Paulo fala, é ela que produz a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, ela é uma alegria comunitária, ela não é artificial, ela não pode ser produzida artificialmente. Esta alegria, irmãos, é uma alegria que brota de um coração grato. A alegria que brota de uma memória cheia de fé, de uma parceria viva no Evangelho, de uma comunhão regada, irmãos, por um afeto real. Os irmãos não fazem ideia de como o coração pastoral se alegra quando há esta parceria. Ontem, por exemplo, eu fiquei tão feliz porque muitos irmãos estiveram presentes aqui na nossa programação. Eu sei que alguns não puderam estar, inclusive justificaram, mas a nossa igreja estava cheia na programação que nós fizemos ontem sobre aconselhamento bíblico. Havia mais de 70 pessoas aqui presentes. Como isso alegra o coração, porque você reconhece que há uma parceria, há um desejo de a igreja caminhar junto com os projetos pastorais. Paulo, eu suponho, imagino, estava também tendo este mesmo sentimento, acorrentado, sem saber do seu futuro, mas alegre no seu coração, porque ele via uma igreja que, embora uma igreja simples, uma igreja pequena, uma igreja sem muitos recursos, era uma igreja que apoiava o seu ministério com alegria, com devoção. Então, meus amados irmãos, a nossa gratidão a Deus pelos nossos irmãos com quem nós caminhamos e que caminham conosco, ela deve estar sempre presente nas nossas orações. Há alguns irmãos aqui que compartilham, às vezes, conosco, não é? As suas orações, e eles, às vezes, voluntariamente, eles dizem, olha, pastor, eu oro todos os dias pelo senhor, oro todos os dias pela sua família. Como é bom nós recebermos, de fato, este retorno, sabendo que há irmãos que se preocupam conosco, que há pessoas que se preocupam conosco, não apenas com as preocupações circunstanciais, mas com a preocupação na fé. Como é bom saber que há pessoas, que há irmãos que preocupam com a sua fé, que se preocupam quando você vai por um caminho enganoso. Meus irmãos, nada dói mais o coração de um pastor do que perceber que uma ovelha sua está caminhando por uma trilha pecaminosa ou está correndo o risco de pecar. Nada mais dói o coração pastoral do que isto. Quando há uma instrução pastoral e as ovelhas ou a ovelha, às vezes, virando as costas para esta instrução, resolve fazer exatamente o oposto daquilo que está sendo dito. É uma dor terrível. É uma dor profunda, porque você percebe que esta pessoa está mesmo indo por um caminho difícil. E você sabe do que vai acontecer, você sabe do final da história. Porque a Bíblia diz, a Bíblia mostra o que acontece com aqueles que não obedecem à palavra do Senhor. Então, às vezes, nós sofremos. Às vezes sofremos calado, às vezes sofremos, e o nosso sofrimento, às vezes, se transforma até mesmo numa reação impulsiva. É como aquela criança que, às vezes, vai atravessar a rua sem perceber e você se joga à frente daquela criança e, às vezes, até machuca a criança, mas porque você quis salvá-la. O pastor tem destas coisas. Às vezes, uma palavra dura, às vezes, uma palavra forte, às vezes, um esbarrão em você, para ver se você acorda, para ver se você sai daquele perigo. Então, irmãos queridos, quando a igreja compreende isto, e nós vamos ver, inclusive, ao longo da carta de Filipenses, Paulo fala sobre isso algumas vezes, né? Quando a igreja compreende isto, este trabalho pastoral de alimentar a igreja, de cuidar da igreja, esta participação ativa neste ministério, meus irmãos, isso traz alegria, isso traz comunhão,
isso traz unidade. A alegria da igreja, como eu digo, não é quando nós fazemos eventos e muitas vezes artificialmente nós criamos momentos de confraternização. Estas coisas são boas, mas estas coisas existem no mundo também. Se você trabalha numa empresa, geralmente no final do ano as empresas fazem as confraternizações. E o que mais existe ali é alegria. Alegria, as pessoas dançam, bebem, elas se divertem. Alegria não é um problema para as pessoas do mundo. As pessoas do mundo, o que elas mais fazem é alegria, buscar alegria. O que vocês acham que as pessoas fazem na sexta-feira à noite, no sábado à noite, nas baladas por aí? Elas estão alegres, irmãos. Mas o problema é que a alegria delas é uma alegria artificial, é uma alegria produzida. A nossa alegria é uma alegria que contrasta com estas coisas, porque nós estamos falando de um irmão que estava preso e que estava na linha de morte, no corredor da morte. Ele não sabia o que aconteceria a ele. Mas mesmo assim ele diz: eu estou extremamente alegre, com saudade de vocês, porque eu sei que vocês estão bem, vocês estão em Cristo. Ele estava preso, perto de morrer, mas feliz da vida, porque ele sabia que o evangelho que ele havia pregado não estava sendo renunciado por aqueles irmãos. Pelo contrário, aqueles irmãos tinham abraçado este evangelho e agora, por causa deste evangelho, estavam então na parceria com o apóstolo Paulo, também pregando o evangelho a outras pessoas. Os irmãos morávios que eu citei no início, lá em Herrhut, naquela pequena vila, também foram assim. Eles aprenderam que, mesmo se tornando escravos, mesmo perseguidos, alguns deles mortos, eles também, assim como os filipenses, eles também aprenderam que a parceria na igreja, a parceria comunitária, é o que faz a verdadeira experiência de alegria, de comunhão e de unidade cristã. Se nós queremos, irmãos, fazer com que a nossa igreja seja uma igreja alegre, uma igreja que viva em comunhão, que viva em unidade, nós precisamos aprender a nos lembrar que a comunhão em Cristo Jesus, ela é mais forte do que todas estas coisas, do que a prisão, do que a perseguição, do que o tempo, do que a distância. E nós precisamos aprender que a verdadeira alegria é quando a igreja do Senhor, ela se torna grata, participativa, cheia de amor real, de afeto pela palavra do Senhor e por aqueles que pregam esta palavra. Que Deus nos ajude para que nós possamos, de fato, refletir este mesmo sentimento do apóstolo Paulo, que mesmo preso nas algemas, ele trazia aqueles irmãos no coração, porque eles eram mesmo irmãos que participavam desta graça do Evangelho. Deus é testemunha disso. E que o Senhor nos ajude, irmãos, para que nós também possamos nos tornar parceiros do Evangelho do Senhor, sobretudo parceiros em comunhão uns dos outros, e que nós não criemos em nossa igreja partidos, não estabeleçamos em nossa igreja desejos individuais, vanglória, ou qualquer um desses sentimentos que contradizem e que rompem com a verdadeira comunhão, mas que caminhemos juntos, como diz o escritor aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se seguirmos assim, certamente, nós também ouviremos naquele dia o que Paulo disse à igreja de Filipos: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Que Ele então nos abençoe e que a nossa amizade, a nossa comunhão e a nossa unidade sejam genuínas, sejam verdadeiras para a glória do Senhor.